A graça e a paz, bom dia, que Deus te abençoe, abençoe a você, abençoe a sua casa e abençoe a sua família. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui nessa jornada de leitura, meditação e oração nos 150 Salmos. Uma verdadeira campanha de vida espiritual, de espiritualidade, de oração, de busca, de leitura da palavra, de devoção que nós estamos empreendendo. E eu quero agradecer a você por você estar participando dessa jornada hoje, começando hoje, ou você que já está há algum tempo participando. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua constância, pela sua presença. Curta esse vídeo se você tem curtido, se você tem gostado desse conteúdo, dessa campanha, se isso tem te edificado a você, a sua família. Faça isso, curta, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, a esse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso, se inscreva no canal e ative as notificações, para que todas as vezes que um vídeo novo for colocado no canal, você terá acesso rapidamente, porque você saberá, afinal de contas, as notificações servem para isso mesmo, para te notificar de quando o vídeo novo é postado. Hoje nós vamos aqui meditar no Salmo 34. Vamos ler, meditar e orar. O Salmo 34, que tem como título Provai que o Senhor é bom. E aqui no subtítulo na minha Bíblia está assim: Salmo de Davi quando se fingiu amalucado. Quando se fingiu de maluco, de doido. E nós podemos ver isso, o contexto do Salmo 34, lá em 1 Samuel, capítulo 21, no versículo 10, quando Davi fugia de Saul. Logo no começo ali da sua fuga, Davi foi parar em Gate, ali na terra dos filisteus, e diante de um rei chamado Aquis, e as pessoas logo reconheceram ali Davi como aquele que havia derrotado a Golias, e as pessoas reconheceram, o próprio rei Aquis o reconheceu, mas aí Davi ficou com muito medo. Diz aqui o versículo 12 de 1 Samuel, capítulo 21, 1 Samuel 21, 12, que Davi teve muito medo de Aquis, o rei de Gate, e ele se fingiu de doido, está aqui no versículo 13, e ele ali fazia a saliva escorrer pela barba. E aí Aquis se convenceu de que ele estava doido, de que ele era doido, e ignorou a presença de Davi ali. E foi nesse contexto que Davi escreve, portanto, o Salmo de número 34, no contexto da fuga em relação a Saul. Saul já estava odiando porque a unção de Deus estava sobre a vida de Davi, a unção de Deus sobre a vida de Davi para que ele fosse rei de Israel. Então Saul, portanto, o odiava e empreendeu essa perseguição. Davi, portanto, fugia. E aí ele escreve esse salmo aqui, cujo título é Provai que o Senhor é bom. Diz assim o Salmo 34: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Amém? Vamos louvar ao Senhor em todo o tempo. Que o louvor ao Senhor esteja sempre na sua vida, nos seus lábios, nas canções que você escolhe cantar, escolhe ouvir, que os louvores sejam predominantes na sua vida. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Veja, Davi chama, não apenas ele, não é uma convocação a si próprio, mas uma convocação coletiva. Aqui todos exaltem o nome do Senhor. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Sim, todas as vezes que você busca o Senhor, Ele te acolhe, Ele te ouve, Ele te contempla, Ele te ajuda. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. Que coisa linda. Contemple o Senhor e você será iluminado, e a sua vida será direcionada e guiada. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu.
e o livrou de todas as suas tribulações. Davi está aqui dizendo, clamou este aflito, este quem vos fala, este quem vos escreve, no caso Davi, e ele o livrou de todas as suas tribulações. Porque Deus, ele nos enxerga, ele participa das nossas vidas, ele conhece cada passo, cada situação nossa. E ele, portanto, nos livra de todas elas, todas as tribulações, de todas as lutas. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Deus te protege. O anjo de Deus te protege. Se você teme ao Senhor, você tem proteção garantida. Você é guardado. Você é protegido pelas hostes angelicais. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Prove e veja, ateste que o Senhor é bom. Fui moço, disse Davi, e agora sou velho, e nunca vi o justo, nem a sua descendência, mendigar o pão ou ficar desamparada. Contemple isso, prove a bondade do Senhor na sua vida. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 6, dos versículos 25 ao 34, se não me falha a memória, sobre a ansiedade. Jesus ensina sobre a ansiedade, sobre a necessidade de não sermos ansiosos, não andarmos ansiosos por coisa alguma. E aí ele nos, como diz aqui o Salmo 34, ele nos impulsiona a olharmos, a contemplarmos a natureza, a contemplarmos o céu, a contemplarmos as aves dos céus e a percebermos que as aves não trabalham, diz Jesus, não fazem muito esforço, mas o Senhor cuida delas. E da mesma forma, Jesus fala lá nesse Sermão da Montanha, em Mateus 6, que os lírios do campo também não têm muito trabalho, mas eles se vestem lindamente, de forma mais bonita do que se vestiu Salomão em toda a sua glória. Se Deus trata assim a erva do campo e as aves dos céus, quanto mais a nós. Por isso, nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque Deus cuida. Prove e veja que o Senhor é bom, que Ele cuida de você. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas os que buscam o Senhor, nenhum bem lhes faltará. Nada lhes faltará. Amém? Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Veja, o que é que nos faz sermos longevos? O que é que nos faz vivermos mais? O salmista diz, refrear a língua do mal e apartar-se e apartar os lábios de falar dolosamente. Ou seja, a língua, está lá escrito em Tiago, também no Novo Testamento, no capítulo 3 de Tiago. A língua é um pequeno órgão do nosso corpo que é capaz de nos levar para o inferno, se nós não tomarmos cuidado com o que nós falamos. E o salmista aqui diz, olha, você quer ser longevo? Você quer viver mais? Cuide da sua língua, tome cuidado com o que você fala. Seja prudente no falar. Versículo 14, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Veja, Deus está olhando tanto o bom quanto o mal, tanto os que temem ao Senhor quanto os que não temem ao Senhor. Em relação àqueles que temem ao Senhor, os ouvidos deles estão abertos para a oração desses justos. Mas em relação àqueles que praticam o mal e que não temem ao Senhor, Deus está disposto a extirpar da terra a sua memória, ou seja, é algo pesado. Portanto, vamos buscar a Deus, vamos temer ao Senhor, vamos
exercitar a nossa fé, exercitar a nossa vida espiritual. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra do mal e os livra de todas as suas tribulações. Amém? Você é justo, clame ao Senhor e Ele vai te livrar. Não é uma mera oração, é um clamor, é um grito de socorro, é um grito de ajuda. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Olha só, Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor livra o justo de todas as aflições. Muitas são as aflições, muitos são os sofrimentos que você pode estar passando, que você já passou, que você passa e que você passará. Mas o Senhor te livrou, te livra e vai te livrar de todas. Amém? Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Isso aqui é uma profecia em relação a Jesus, porque Jesus, mesmo tendo sido crucificado, mesmo tendo apanhado diante ali da sua morte, da sua iminente morte, não teve nenhum osso quebrado, nenhum osso quebrado. E isso está prescrito aqui na Escritura, na palavra de Deus. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém? Veja, esse aqui é o triunfo. O Salmo 34, que é um salmo escrito no contexto ali da perseguição de Saul em relação a Davi, fala do triunfo, da bondade de Deus, da proteção de Deus, do acolhimento do Senhor, da proteção e da graça que Ele empreende em relação àqueles que temem a Ele, que buscam a Ele. Então, aqueles que temem a Deus estão protegidos, estão guardados. Davi foi protegido. Davi não foi alcançado por Saul. Você também está protegido, você está protegida. Se é que você teme a Deus, você não será alcançado pelos seus inimigos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos protege, nos guarda e nos livra do mal. Nós te agradecemos porque o Senhor nos protege, nos guarda e nos livra dos inimigos. Porque o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas. Obrigado, Senhor. E nós oramos para que o Senhor continue nos protegendo. Mas, sobretudo, nós oramos para que nós sejamos tementes ao Senhor, para que nós sejamos confiantes em Ti, na Tua palavra, naquilo que o Senhor diz, para que nós não nos desviemos, para que nós estejamos sempre firmes e constantes no Senhor. Deus, contempla a oração do Teu povo, dessa mulher, desse homem que ora agora, e guarda, livra do mal, protege, Senhor, cura das doenças, das enfermidades, traz libertação aos cativos, em nome de Jesus. Amém.